Olá, galerinha do terceiro ano! Vamos iniciar mais uma aula de história no nosso livro Buriti Mais História. Abra o seu livro na página 44. Vamos falar sobre as vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. Então, crianças, a maioria das vilas, elas eram instaladas no litoral. Elas ficavam próximas às fontes de águas, como os rios e as nascentes. Para eles se adaptarem ao clima do Brasil e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram os hábitos que os indígenas tinham. Vejam agora alguns deles. Eles começavam a utilizar as canoas indígenas para explorarem os rios, aprenderam a manejar o arco, a flecha, o tacape para pescar e caçar. Eles também começaram a cultivar e consumir os alimentos da culinária indígena, como milho, feijão, mandioca. E moravam também em casas de madeira ou de taipa de pilão. E muitos dormiam em redes. Foram os portugueses mudando seus hábitos. Com o passar do tempo, na atual região do estado de São Paulo, foi criado a língua paulista, que era uma língua misturada com a língua tupi, com as palavras dos portugueses. Aí depois, nos anos de 1600, essa língua geral aí foi adotada pela população e indígenas, africanos e portugueses puderam se comunicar por meio da língua, desta linguagem comum para todos. Só que atualmente essa língua é considerada extinta. E aí a formação cultural do Brasil aparece de forma bem marcante em algumas cidades, como por exemplo Salvador, que ainda tem marcas da escravidão. Essas marcas estão preservadas nas igrejas. Nessas igrejas, elas eram associações que juntavam os africanos escravizados, que buscavam alforria, ou seja, a liberdade. Então, essa cidade preserva com orgulho também a culinária africana. E o patrimônio histórico dela e material é a produção do icarajé, isso mesmo. E os costumes dos indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros, porque os europeus que chegaram aqui, eles encontraram os índios totalmente adaptados ao clima e à terra. Então, para sobreviver, eles desenvolveram e começaram a cultivar alimentos da culinária indígena, passaram a utilizar as redes, porque os índios já estavam adaptados, então os portugueses começaram então a aprender os costumes dos indígenas. Ok? Deu para entender? Agora vamos fazer nossa atividade. Vamos agora responder a nossa atividade. Primeira questão da página 44. De que materiais eram feitas a maioria das casas dos colonos? Você prestou atenção na aula? Você vai responder aqui. Quais eram os materiais? Então, a maioria das casas era feita de madeira, taipe de pilão. Isso mesmo, você encontra também aqui no texto. Faça uma leitura aí na sua casa que você vai encontrar a resposta. Tudo bem? Vamos então para a segunda questão. Por que os portugueses aprenderam vários costumes indígenas? Por que eles aprenderam? Porque os indígenas já estavam adaptados ao clima e aproveitavam os recursos naturais. Então, os portugueses, eles também aprenderam. Então, você vai colocar aqui, tudo bem? E a terceira questão,
Cite 2 costumes que os portugueses aprenderam após o contato com os indígenas. Você prestou atenção? O que foi que eles aprenderam? Eles aprenderam a cultivar, a consumir alimentos de culinária indígena, passaram a utilizar também a rede para dormir. E aí, você também gosta de uma redinha? Eu amo uma redinha. Muito bem, responde aí no seu livro. Vamos lá?